Alô Alberto, alô Alberto, presente, como estás Presente, Alberto, tudo bem? sempre. Olá Alberto e bem-vindos os nossos espectadores e ouvintes ao Lenga Lenga do Costume número 4. Hoje é já a quarta edição do dia 14 de junho de 2022, como todas as semanas, à terça-feira, às 21 horas, estreamos em exclusivo nos canais de YouTube e Facebook do Comitê Central. Cá estamos esta semana, Alberto, uma semana e um fim de semana e final da semana passada recheado de feriados, mais aqui na zona de Lisboa do que propriamente aí onde te encontras. Já uma espécie de teste para a semana, neste caso em Lisboa é um teste para a semana de 3 dias. Se incluires as greves da Softlusa e da Transtejo, acho que é o ensaio para a semana de 0 dias. Tenho a impressão que é de 0 dias esta semana. Bom, mas a semana passada, em particular, ficou marcada pela celebração de 10 de junho, o dia de Camões, de Portugal e das comunidades, e as comunidades, em particular, foram premiadas neste dia 10 de junho, com, nomeadamente, a comunidade portuguesa residente em Londres, com a visita do Presidente da República e do Ministro dos Negócios Estrangeiros em substituição. Que sorte. Sim, é realmente, quer dizer, algumas pessoas imigram porque realmente, pronto, tinham vontade de emigrar, mas para aquelas que imigram por necessidade é aborrecido. Em cima de terem que emigrar, depois ainda num dia feriado, em Portugal, pelo menos, terem a visita do Presidente e do Ministro. E algumas imigraram porque estavam a fugir justamente dessas personalidades. Pois, personalidades assim, não é? Neste dia lhes correu mal. Será que há entre as várias comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, é uma espécie de um Euromilhões, não é? Ver quem é que não é visitado, sim, ver quem é que não é visitado por autoridades portuguesas. Neste caso, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e em substituição do Primeiro-Ministro, agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. O que é que retiveste desta visita, Alberto? Uma declaração de cada um. Boa. O professor Marcelo disse que Portugal exporta milhares, não é, de Cristianos Ronaldos. Desculpa, eu vou ter que interromper para pôr algum rigor. Ele falou em centenas. Centenas. Ainda vai só em centenas, sim. Peço desculpa. Então foram centenas de Cristianos Ronaldos. Apenas centenas, várias centenas, sim. Não sei se foi especificamente na área da saúde ou se foi a imigração em geral, não é? Eu penso que ele falou em particular para áreas da investigação. Nós enviámos centenas de génios da ciência assim para a Inglaterra, foi? Parece que sim, é uma péssima comparação, não é? De facto, obviamente não enviamos centenas de Cristianos Ronaldos de coisas nenhumas, não é? Porque, enfim, o paralelo com o Cristiano Ronaldo é bastante infeliz, porque para isto teríamos que ter já 3 ou 4 prémios Nobres relativos a áreas de investigação. Sim, enviámos umas dezenas, como é que era aquele que jogava com o Cristiano no Manchester? O Nani, umas dezenas de Nanis. Já bom. Alguns mais Nanis, ou menos. Alguns... Um outro Pringle, que é um jogador que eu me lembro do Benfica, não é? Martin Pringle, tu lembras-te bem do Benfica, dos bons tu lembras-te, não é? Alguns Martin Pringles, sim. Alguns também. são capazes de ser Pringles. E assim, são capazes de ser, sim. Não é tudo Cristianos Ronaldo, de certeza. E depois houve a declaração, mais ou menos acho que foi no mesmo dia, não é? Do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ele convida os portugueses imigrados no Reino Unido a voltar a Portugal. A voltar para Portugal, não é? Não é visita, não era para visita, para efeitos de visita ou férias. Exatamente. Para viver cá. Tal como o Cristiano Ronaldo, que também voltou logo, não é? Mal saiu do país, como se sabe, voltou logo para jogar no Lourosa ou no Passos de Ferreira, não é? Sim. E é o que parece que vai acontecer com estes imigrantes que estão por lá, estão mortinhos por regressar. Sim, o Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu em particular o programa Regressar, lá está, e o IRS Jovem, para atrair, e estou a citar, jovens portugueses que concluíram a sua formação superior no Reino Unido e pretendam trazer de volta esse conhecimento para Portugal. Portanto, há este programa Regressar e há o IRS Jovem. Para jovens que se licenciaram lá. Aparentemente sim. Portanto, temos licenciados em Oxford e assim que vão voltar para Portugal para ganhar ali 1.000 euros valentes, não é? Tu estás a desdenhar, mas sabes o que é este IRS Jovem? Tu estás a par deste programa? Já ouvi falar, mas realmente... Eu não estou, atenção, se isto como já passei dessa realmente... faixa etária, julgo que não me beneficio, e como não me licenciei em Cambridge nem nada... Sim, certo. Não tenho. Se isto fosse um programa como deve ser, nós teríamos ido estudar o que é o programa Regressar e o IRS Jovem.
Mas eu acho que é seguro dar um palpite que não é nada de extraordinário. Eu acho que, aliás, para estes jovens que emigraram depois de acabar os estudos para o Reino Unido, ou seja, para onde for, ou que acabaram lá os estudos e que eventualmente estejam a pensar regressar, eu desconfio que o percurso de vida que mais otimiza, digamos assim, os seus rendimentos em sede de IRS, não é voltar nesta altura. Em sede de IRS, gostei. Em sede de IRS, estamos só a falar em sede de IRS, depois, se quiserem falar em sede de divas e coisas assim. Mas eu acho que o trajeto certo é emigrar, né, beneficiar dos impostos mais baixos destes países, às tantas pedir a naturalização nestes países e depois, enquanto cidadão destes países, como velhinho, voltar para Portugal, porque isso sim, acho que velhinhos estrangeiros, quando vêm para Portugal... Com a reforma de lá, não é? Com a reforma de lá. Beneficiam de boas taxas de IRS. Portanto, eu acho que este é o trajeto certo, em termos, lá está, de uma otimização fiscal. Portugal é um país cujo poder de compra não é mau, se tivermos um salário, se recebermos um salário na Suíça, no Luxemburgo, ou assim, ou no Reino Unido, vá. Sim, porque... Não é tão alto, mas... Porque é um parâmetro em que já conseguimos igualar, não é? Estar ali taco a taco com a generalidade dos países europeus e nomeadamente até com os países europeus mais ricos. Já conseguimos, em termos de custo de vida, está resolvido. Isso está, os ganhos assim, é que não, portanto convém termos um salário de lá, não é? Sim, com os custos de cá que são mais ou menos os mesmos, de facto. Exatamente, sim. Pois é isto. Lá está, esta visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não sei se vai adiantar muito, mas enfim, talvez fizesse mais sentido haver um ministro do vá fazer os seus negócios para o estrangeiro. Dá a ideia que normalmente é o tipo de ministro que estes últimos governos têm destacado. Tiago, estas frases eles dizem, obviamente que não as dizem para ninguém, o destinatário é apenas os nossos mídia, não é? É para isto passando nos nossos telejornais. Sim. As pessoas que estão em Inglaterra a levar as suas vidas, os portugueses que estão em Inglaterra ou no Reino Unido a levar as suas vidas, nem sabem disto, com certeza, não é? Querem lá saber do 10 de junho e do Presidente e do Ministro e das frases do Ministro. Isto são umas frases que se dizem, umas coisas giras que se dizem para passar aqui nos telejornais e as pessoas acharem, muito bem, o IRS jovem, isso é interessante e tal. Soa mesmo. Soa bem, o governo está a fazer coisas para ajudar os portugueses e tal. Sim, atenção, é indiscutível que, obviamente, sendo Portugal um país pequeno, ou médio, na melhor das hipóteses, a nível europeu, e com o tipo de economia que nós temos, é evidente que haverá sempre muitos jovens portugueses que querem emigrar, porque se formam em áreas em que não têm saídas profissionais em Portugal, portanto é evidente que nunca se conseguiria impedir que uma boa quantidade de jovens portugueses emigrassem para destinos como o Reino Unido. A questão é que isso por si só não seria um problema. A questão é que, ao contrário de outros países europeus com uma escala comparável com Portugal, é que não vemos um movimento inverso, não é? Isto podia ser só uma questão da nossa economia estar mais direcionada para determinados setores e isso levar a que alguns portugueses saíssem para procurar oportunidades nas áreas em que estudam e que outros estrangeiros de outros países europeus, igualmente com formações superiores e tal, procurassem Portugal para da mesma forma se encaixarem profissionalmente nas áreas em que estudaram. A verdade é que não há esse movimento, não é? Quer dizer, se há, não é de todo evidente, há de ser pai de 4 gajos. E, portanto, o saldo é extremamente negativo e é difícil perceber como é que um país pode crescer. Estamos a falar só para a Inglaterra, e eu acho que o Presidente falou de 700 pessoas, referia-se a 700 Cristiano Ronaldo. Será possível na área da investigação? É bastante gente, apesar de tudo. Para os laboratórios ingleses e para os centros de investigação. Pois, sim, estamos a financiar a formação académica. Tiago, mas essa questão o sentido dos fluxos migratórios entre cada dois países, por exemplo, mostra, eu acho que é dos melhores indicadores, se não o melhor, para aferir do nível de vida de um país e do outro. É bastante objetivo, não é? Nos casos extremos, sei lá, a relação Flórida e Estados Unidos com Cuba, por exemplo. Aqueles cubanos que vão, sabe-se lá como, para os Estados Unidos, e há pouquíssimos americanos que, curiosamente, escolhem viver em Cuba. Pois, e também vês poucos norte-americanos a passarem a salto a fronteira para o México, não é? Um bocadinho, por exemplo, sim, é muito raro. É muito raro um americano subir o muro. É muito raro ver, para ir para Tijuana. Talvez um ou outro, sim. Pois, esse de facto, esse indicador é de facto um indicador muito descentralizado, digamos assim, porque é resultado da decisão dos indivíduos, não é? E pouco controlável
pelas autoridades, pouco manipulável também pelas autoridades e consequentemente, até pela comunicação social. E não depende de centros de estatística, nada disso, ou de critérios de economistas, nada. É real, é o que as pessoas realmente querem. E entre Portugal e o Reino Unido, ou entre Portugal e Luxemburgo, e Suíça, e a Alemanha, e a França, e a Espanha, e etc., o fluxo é sempre negativo para nós. A não ser para eventuais reformados, não é? Mas os salários são vêm do outro lado. Não é? Pois, os eventuais reformados, sim. E atenção, nada à partida contra haver políticas para que tenhamos a capacidade de atrair esse género de imigração, digamos assim. Agora, depois, obviamente, entrarão em equação outras questões que têm a ver com a justiça, enfim, das políticas aplicadas a esse tipo de cidadão que vem do estrangeiro, face àquelas que são aplicadas internamente, mas quer dizer, à partida, por si só, enfim, nada contra. Olha, hoje em dia, desculpa só, Tiago, hoje em dia nós não vemos grande, acho eu não dou por ela, antes dava, pela imigração romena, por exemplo. Sim. Quando a Roménia era notoriamente mais pobre que Portugal, havia romenos por todo lado. Romenos e moldavos, não é? Uma altura muita imigração. Foram desaparecendo porque com certeza não compensa emigrarem para Portugal. Eles apesar de tudo, era melhor viver em Portugal que na Roménia, que há 15 ou 20 anos, com certeza. E hoje, se calhar, nem é. Isso é um indicativo, não é só preocupante, é trágico para nós. Sim, a própria imigração ucraniana, antes desta situação da guerra, obviamente, sem ter nada a ver com isto. Introduziu exatamente aqui uma variável decisiva, mas que durante alguns anos foi muito significativa e depois, a certa altura, pelo menos deixámos de... Eles podem entrar na União Europeia, num país da União Europeia, e podem ir para a Alemanha ou até para a Itália ou para a França, quer dizer, vêm para aqui fazer o quê? Realmente só vinham na altura, porque até Portugal compensava na altura, e agora Portugal não, para eles não compensa. Sim, já compensava e era mais quentinho, e então se quiser esse o clima realmente é convidativo. Menos mal, sim. Atenção que a Roménia, eu estou a falar de cor porque eu não sei exatamente qual é, nunca estudei a fundo o clima da Roménia e da Moldávia, que até é capaz de ser agradável. Sim, até é capaz de ser agradável. O 10 de junho foi isto, tu celebraste forte e feio, Alberto? Sempre, nem me lembro que dia foi sexta-feira, não foi? Foi sexta, tu celebras mais o Camões, o que é que tu celebras mais? O Camões... eu ia dizer o dia da raça. Pois não se pode. É possível que nos cancelem isto só por causa dessa referência. Eu acho que desde Cavaco Silva, alguns nos anos 90, que eu acho que não só havia mencionar o 10 de junho por essa... Mas fica no tempo de Estado Novo eles faziam uns desfiles valentes no Terreiro do Paço. Sim. Com base sob a égide do Dia da Raça. Muito bem. E é com este momento exatamente histórico... que raça se tratava, mas também. Pois está, isso estava por esclarecer. E é com esta referência histórica que fechamos o nosso primeiro assunto desta semana e voltamos já para o segundo. Vamos a isto. Segundo tema da semana, ainda antes de o lançarmos, vamos só relembrar que o Azeite Talismã continua a apoiar o Comitê Central e agora especificamente a Lenga-Lenga do Costume e que os nossos espectadores e ouvintes também o podem fazer tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Alberto, este fim de semana tiveste sossegadinho aí pelo norte ou rumaste a sul? Para aqueles dias de praia, intensos de praia que eu sei que já sei onde quer chegar. Não, fiquei aqui, fui um dia de Primavera Sound. É pá, moderno isso. Moderno e com casas de banho não binárias. Oh, diabo! E a música soou-te melhor? Acho que as senhoras queixaram-se bastante, mas pronto, é porque não são senhoras progressistas e devidamente adaptadas à modernidade. Mas porque é que elas decidiram embirrar aquela mania, estão sempre a mania das mulheres. As mulheres são implicativas. São um bocadinho. É por isso que há aqui conflitos entre depois todas as letras daquele alfabeto, não é? Do LGBT, parece que depois há aqui alguns, mas se calhar deixamos isso. Algumas letrinhas que andam ali à pancada. Andam aqui à bulha algumas. Mas portanto já não é só o Isqueté que tem casas de banho não binárias. Isto é uma boa maneira, eu sei que este não é o tema, mas isto é uma boa maneira de resolver o problema de espaço de alguns restaurantes mais pequenos ou cafés. Tinham que ter duas casas de banho, ou que achavam que tinham que ter duas casas de banho, e agora, a pretexto da modernidade, podem ter uma e ainda são louvados por isso. E ainda, mas, por exemplo, quando têm só uma, ainda há aquela coisa estúpida e antiga das pessoas terem que frequentar lá à vez, ou pode ser... É porque isso ajudava também, não é? A rotatividade se calhar era maior. Eu não frequento casas de banho fora de casa. Pode ser um xixi, pode ser lavar as mãos, é perfeitamente compatível.
Enfim, não, Entra tudo ao monte. Sim, fica a ideia. Mas não era exatamente esse. Não, Isto não, foi não só é a esse propósito. tema. Não, veio um bocadinho a propósito, porque este fim de semana houve grandes movimentações no país, nomeadamente muita gente que se dirigiu para o Algarve para aproveitar estes dias de sol. E um dos fenómenos que se verificou por causa dessa debandada significativa foi uma fila de automóveis elétricos, especificamente da marca Tesla, na autoestrada para o Algarve, mais precisamente em Alcácer do Sal. O site Escape Livre, acho que é assim que se chama, eu confesso que não conhecia, porque eu não sou propriamente Eu sou assinante do Escape Livre há muitos anos. Mas tu és um FDP, não digas que és um FDP. Que é isso? Um fanático dos popós. O FDP. Como Rui Rio. Eu não sou, mas agora vou tornar-me. O Clube Escape Livre, assim é que se chama, deu conta de que proprietários de carros da marca Tesla tiveram que fazer uma fila para carregar em Alcácer do Sal, sendo que, aparentemente, eu estive aqui a ler a notícia, e cada carregamento nestes, acho que se chamam supercarregadores, não sei se é só por causa do style ou se é porque carregam mesmo muito bem. Acho que carregam muito rápido. Em escassos 20 minutos consegues carregar o carro. Só que nesta fotografia que o Escape Livre nos mostra, há pelo menos 6 carros à espera para carregar, portanto, a 20 minutos 20 cada minutos, dá 2 horinhas. Dá para chegar ao Algarve de comboio, a vapor, provavelmente. Mas se a CCP não estivesse em greve. Portanto, pois tens razão. Idealmente daria. Peço desculpa, sim, esqueci-me desse pormenor, claro, da semana de 0 dias de trabalho. Mas, portanto, 2 horas de espera, pelo menos, para carregar os carros elétricos. Aparentemente não será aquela delícia de que nos falam, para já, pelo menos, ter um carro elétrico. O que é que tu achas disto, Alberto? Já tinhas ponderado ter um carro elétrico? Isto pode eu gostava muito de ter um Tesla. Tinha que ter dinheiro para comprar o Tesla antes disso. Claro, mas o que tu não importava nada. Agora, e tinha que viver num país em que houvesse uma rede de carregadores preparada para o carro elétrico, porque isso é muito bonito nos discursos políticos e na propaganda, não é? A Europa quer acabar com os carros a combustíveis fósseis até 2035, acho eu. Acho que é por aí, sim. Há uma diretiva aí qualquer, mas depois não há carregadores. Então os carros elétricos não andam. Eu acho que o objetivo é fazer os europeus dependerem, lá está, de andar da bicicleta ou do comboio, mas se o comboio funcionasse, mas assim... E a bicicleta, por exemplo, para o Algarve em dias, que não vais com pressa, vais de fim de semana, vais com calma. E é descer, é de norte para sul, a coisa desce, não é? Depois o regresso é que é mais chato. Um bocadinho mais complicado. Esta cena, portanto, é uma cena moderna, lá está, isso é curioso, porque, carros extremamente modernos e tal, mas faz lembrar 1973, não é? Da crise do petróleo. Faz lembrar um bocadinho. Sendo que aqui não há propriamente crise energética no sentido em que de facto se consegue carregar o carro. Nem guerra do Yom Kippur, não é? Pois, exatamente, mas resta saber, à medida que o mercado dos carros elétricos for crescendo e que a frota de carros elétricos a circular por aí também for crescendo, em que medida é que de facto a infraestrutura consegue dar resposta a esta questão. Mas a ideia que me deu é que tu estás convencido que pode haver aqui uma certa precipitação nesta vontade de transição energética, é isso? Eu conheço pessoas que têm possibilidades de ter o Tesla que quiserem e tal, e não têm justamente porque acham que não tem maneira de o carregar, não tem autonomia nenhuma em Portugal. Eu julgo que noutros países será diferente, não sei, nunca ao mesmo tempo também ao mesmo tempo também que confiamos em energias alternativas para produzir eletricidade que depois precisa de ser utilizada para estes carros. Portanto, é possível que haja aqui um efeito dominó de inconsistência energética por tendencialmente termos cada vez menos o backup de uma fonte de energia que seja confiável, como são as fontes energéticas que usamos tradicionalmente e que estão, digamos, tecnologicamente mais bem estabelecidas. E que estamos a acabar com elas, não é? E algumas nunca chegamos a ter, não é? Uma em particular. Que é qual, Alberto? A energia nuclear, não é? Exatamente. Que curiosamente alguns países europeus teimam em não abandonar, não é? E se calhar fazem bem, eu aconselho. Com países indecentes como a França e a Suécia e por aí fora. Mais atrasados que nós, não é? Um bocadinho mais atrasados e parece haver outros ao mesmo tempo que estão a reponderar, se não a reativação de algumas centrais nucleares, pelo menos o adiar do encerramento
de algumas centrais nucleares. Sendo que, por exemplo, também nos Estados Unidos, segundo tenho lido, muitos dos problemas que se têm verificado, nomeadamente problemas ambientais com incêndios e por aí fora, nomeadamente, por exemplo, na Califórnia, se devem em grande medida a uma falta de manutenção gritante da rede elétrica tradicional, na qual não se faz um investimento porque se assume que é basicamente para abandonar enquanto se investe noutras infraestruturas, e depois sempre que essa rede tem que entrar em funcionamento para compensar a falta de consistência das outras formas elétricas, é provavelmente chamada picos de utilização que causam problemas graves como incêndios e por aí fora. O problema é que já se percebeu que à custa de ventoinhas e coisas assim giras, não se sustenta uma rede significativa vasta de carros elétricos, por exemplo, entre muitas outras coisas. Portanto, o discurso político para acabar com os carros que se alimentam de combustíveis fósseis ou de derivados é propaganda, é treta, é conversa. O que me parece às vezes, e isso é assustador-me e cada vez acho isso mais plausível, infelizmente, é que o objetivo é mesmo acabar com o transporte individual. É dificultar de tal maneira o transporte individual que tenhamos que ficar dependentes das greves da CP e das TAPs desta vida. No caso dos aviões é um bocado diferente, mas das CPs e das bicicletas e de andar a pé. Aquele regresso à Albânia, que no fundo hoje em dia passa por progresso. Aquilo que nós achávamos absolutamente digno de pena, sabe, quando eu era miúdo, meu pai falava da Albânia, por exemplo, da Albânia, não é? Por as pessoas andarem de bicicleta, como se fosse uma tragédia, que de facto era, num contexto de progresso, era uma tragédia, era um sinal de pobreza. E hoje parece que isso é um objetivo. Sim, aquelas imagens que ainda há poucas décadas víamos da China, por exemplo, não é? A China, claro, sim. Enfim, onde parecem estar ainda assim interessados em progredir daí, como em todos os outros sítios em que era essa a situação há algumas décadas atrás. Até a China, até um regime comunista, exatamente, apesar de tudo, de alguma maneira se tem apostado em algum progresso. O Ocidente parece estar apostado numa regressão. Sim. É curioso, sim. Mas é curioso, mas não é bom. Sendo que ainda há esta questão que não é tão linear assim, de se assumir que os carros elétricos, por defeito, são mais ecológicos do que os carros de combustão interna, quando mesmo essa questão, em algumas circunstâncias, parece não ser assim tão evidente, por força de todo o processo de produção a que obrigam os carros elétricos, já para não falar também dos minerais do raros lítio, essas coisas, que é preciso, exatamente, que têm que ser obtidos para... E que é um bem limitado e que um dia vai acabar e que só existe praticamente em 1 ou 2 sítios do mundo. Pois, e que a prazo pode criar uma dependência que, enfim, parece não ser muito diferente daquela que se condena a ser a dependência dos combustíveis fósseis hoje em dia, não é? Porque há de facto um fornecimento escasso desses minérios e estão, como diz, localizados em quantidades suficientes, significativas em meia dúzia de locais. Ali entre o Chile e o Peru, uma coisa qualquer, ali para a América. Portugal até acho que é o 4º país do mundo com maiores reservas de lítio, mas são insignificantes comparado com os países que têm de facto reservas grandes. Sim. Portanto, curiosa esta situação, este contraste da modernidade. Desculpa, Tiago, dito isto, acho muito bem que as pessoas comprem os Teslas por causa do Elon Musk, para ele comprar o Twitter e já agora o Facebook e essas coisas todas, e o MySpace, se ainda existir. Nós conseguimos, e isso era o nosso objetivo fundamental ao abordar este tema, que era estarmos aqui 10 minutos a falar sobre isto, sem nunca dizer mal do Elon Musk. Nunca. E até fechamos a dizer bem, sim senhor Elon Musk, estamos a gostar. Se ele cumprir o que prometeu... Sim, estamos a gostar. Segurar a liberdade de expressão. Aparentemente... Se ele não cumprir também não me importo muito. Também. Não, e para ele também é capaz de ser um bocadinho irrelevante a nossa opinião, mas fica aqui o nosso apoio para o que parece ser um tipo que não tem grande receio de dizer o que pensa, e vamos ver até onde é que ele leva esses princípios, esperemos que bastante longe. Quem também vai bastante longe, ou o que vai também bastante longe, e não precisa de paragens para reabastecimento em lado nenhum, é o azeite Talismã, não é? É o azeite Talismã, que tem uma publicidade estupenda, que nós vamos ver agora. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore,
deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, mas é Talismã um espetáculo, como nós anunciámos. O que também foi um espetáculo e bastante interessante foram os espetáculos de John Cleese em Lisboa. Alberto, este é um tema que eu sei que te diz bastante também. Não necessariamente apenas o espetáculo Last Time to See Me Before I Die, que era o nome deste espetáculo do John Cleese. Eu espero que isto seja mesmo só porque ele decidiu finalmente reformar-se, que não seja nada. A imagem de fundo era uma lápide com a data de nascimento dele e a data da morte já nesta década, portanto ele nesta década não passa. Sim, sempre excelentes títulos para turnés. Eu fui pesquisar, não me lembrava exatamente quando é que tinha sido, mas ele teve também a The Alimony Tour há cerca de 10 anos em Inglaterra. Tinha-se divorciado, Sim, na sequência do seu divórcio, no qual acho que teve que partilhar uma soma interessante com a ex-mulher, e então ele fez essa turnê, a turnê da pensão de alimentos no Reino Unido, e agora teve esta turnê. Last Time to See Me Before I Die. Diz Alberto, avança com o que querias dizer. Eu queria falar de uma coisa paralela que aconteceu num dos espetáculos de John Cleese, ou melhor, uma consequência disso. Acho que num dos espetáculos o Hermano José estava a assistir e estava ali nas primeiras filas e a certa altura subiu ao palco e para dar um abraço ao John Cleese, como um dos heróis dele, tudo normal. Houve gente, pelos vistos, não dei por ela, não sei, não estive atento, houve gente nas redes sociais a criticar o Herman por isso, que a situação foi ridícula, porque o John Cleese não o conhecia de lado nenhum e não sei o que, o Herman não devia ter feito aquilo, também não tenho opinião sobre isso. Mas, se pôde fazer e se quis fazer... Porque não, exatamente, a oportunidade de dar um abraço a John Cleese, claro que sim. E agradecer o legado. Agora vi algumas pessoas, e uma delas, pronto, é uma figura minimamente pública, é o jornalista Luís Osório, ele tem agora uns textos no TSF, salvo erro, em que dizia que somos muito pequeninos porque criticamos, quem criticou o Herman por ter feito aquilo, que isso é próprio de gente provinciana e tal. Também não vou contestar isso, e provavelmente é verdade. Agora, o que mostra como somos pequeninos, acima disso tudo, é o facto de o Hermano José, que é um dos comediantes mais famosos de Portugal, do século, ou pelo menos do século XX português, sem dúvida, ainda hoje é uma das figuras mais reconhecíveis do país, com certeza, ter subido ao palco para cumprimentar John Cleese, que é uma figura que muitos portugueses conhecem, não digo que em Portugal seja tão conhecido quanto o Herman, mas é muito conhecido, e o John Cleese não fazer a mínima ideia de quem o Herman é. Isso mostra, isto não é nenhum defeito, nenhuma questão do Herman, é uma questão do país. Isso mostra a nossa dimensão face ao mundo que conta. Quando nós temos um Presidente da República que todos os dias nos proclama os melhores do mundo nisto e naquilo e naquilo outro, e depois acontecem estes micro-episódios em que nós vemos que fora das nossas fronteiras, salvo o próprio Cristiano Ronaldo, e não as centenas de Cristianos Ronaldos, o próprio, nós não existimos. Sim. Somos assim pequeninos, porque o John Cleese genuinamente não fazia ideia de quem o Herman era. O próprio Herman em várias ocasiões referiu que, por comparação na altura até ao José Mourinho, naquela fase de topo de carreira e tal, que para ele era uma bênção chegar a Badajoz, não é? Porque tinha em relação a essas personalidades, como tu dizes, e que são tão poucas, tipo Cristiano Ronaldo ou José Mourinho. Fizeram carreiras lá fora, eles não são reconhecidos como portugueses, são reconhecidos como pessoas... Claro, e que basicamente não podiam estar em lado nenhum sossegados, e o Herman referia que ele tinha essa vantagem, digamos assim. Não sei se o Herman não se importaria de ser aclamado depois de Badajoz, mas isso... Claro que não, mas também acredito que em muitas circunstâncias seja vantajoso poder sim, tem essa vantagem, de estar o Herman contava uma história com o Seinfeld, que encontrou o Seinfeld num hotel qualquer, sei lá, Monte Carlo ou qualquer coisa, e que meteu conversa com o Seinfeld, e o Herman reconhecia, obviamente, também seria ridículo não reconhecer que o Seinfeld não fazia a mínima ideia quem ele era, e no dia seguinte voltaram-se a cruzar, e o Herman acenou
como se fosse já um velho amigo, ele próprio cantava assim, como se fosse já um velho amigo do Seinfeld, o Seinfeld já não fazia a mínima ideia que tinha falado com ele no dia anterior, ou que tinha trocado umas frases. Deve acontecer algumas vezes, pois. Deve acontecer algumas vezes em todo o lado, como ao Herman obviamente acontece em Portugal. Nada a ver com o Herman, isto tem a ver, isto mostra a nossa dimensão. Sim. E que às vezes nós achamos as coisas que fazemos e que fazemos cá dentro das fronteiras, e que somos os maiores, não nós especificamente, mas alguns portugueses acham isso, e tem uma basófia muito, muito particular, mas depois temos que ter a noção de que fora daqui nós temos a importância de que tem uma pessoa que trabalha ou que faça a sua vida na Estónia, ou na Roménia, ou na Bulgária. Somos um país que ainda assim, ninguém conhece lá fora. Lá está, conhecemos algum jogador, se calhar conhecemos um jogador ou outro de futebol romeno, ou búlgaro, Stoichkov, exatamente. Mas não conhecemos mais nada, e Portugal é isso, e eu não estou a dizer que isto é bom ou que é mau, é o que é, e às vezes convinha ter esta noção da nossa dimensão. Dito isto, já termino, é só, eu gosto muito de John Cleese, e gosto muito de Monty Python, e gosto sobretudo do Fawlty Towers, acho das melhores comédias televisivas de sempre. Eu gostava de salientar, em primeiro lugar, que é refrescante alguém subir a um palco onde está um humorista, não para o agredir, como tem sido tradição nos últimos meses, e isso foi refrescante. Obrigado, Herman, já valeu a pena. E depois nada contra, nos homens de subir ao palco. Eu percebo genuinamente a relevância que os Monty Python tiveram para o Herman. Eu acho que isso é bastante evidente, e as pessoas da nossa geração que cresceram a ver os programas do Herman percebem de facto como o que o Herman fez foi revolucionário no humor português, no sentido em que nos trouxe uma linguagem. Lá está, que penso que também mais ou menos na mesma altura, ali por inícios dos anos 80, a RTP também transmitiu os Monty Python. Foi quando eu conheci. Circus, exatamente. E eu pessoalmente, imagino que tu também, em termos de humor, eram as coisas que nós víamos, e de facto o Herman trouxe muito dessa linguagem nonsense, desse humor mais britânico para o panorama do humor português, e nesse sentido eu percebo perfeitamente a vontade que ele teve de não, claro que o Herman teve que era um bocadinho mais amaciado em relação aos Monty Python originais. Sim, Monty Python. Claro. Era um bocadinho adaptado à nossa realidade, mas mesmo assim, para quem apanhou o tal canal em 82, 83, por aí, sim. Por aí, aquilo foi um choque. Para mim, no bom sentido. Não? Sim, era revolucionário, não é? Era revolucionário, e eu tinha na altura 8, 9 anos, por aí, e aquilo foi muito significativo, e de facto, como dizes, não ia a extremos, digamos, em termos de nonsense, de linguagem humorística dos Monty Python. Há coisas que os Monty Python, há extremos a que os Monty Python foram, que às vezes nem sequer tem graça. Não, exatamente, sim, passam todos os extremos, mas de facto, pronto, o Herman de facto passou essa parte dessa linguagem diferente para o humor nacional. E, portanto, eu percebo perfeitamente esta vontade. E lá está, e acho que foi um momento refrescante este de subir a palco para abraçar o humorista. Muito bem, não é por aí. E também era chato bater no John Cleese, o homem está com 82 anos. Também. O John Cleese... Nas imagens vê-se que ele simula uma fuga. Simula uma fuga. Deve ser quando percebe que uma fuga humorística, obviamente, não é? Deve sim. Este gajo está a subir. É bastante mais pequeno do que eu, não há problema. Com isto. Posso brincar, posso fingir que estou a fugir, exatamente. Não, mas foi bom para dar um abraço a subida a palco, até porque lá está, porque o espetáculo chamava-se The Last Time to See Me Before I Die. E, portanto, em princípio não faria provavelmente sentido. É correto, não é? E não faria sentido o homem falecer mesmo ali em palco, senão depois teriam que devolver bilhetes e por aí fora, podia ser complicado. Houve um comediante inglês que faleceu em palco, e está filmado. Mas recentemente? Não, há uns 20 anos ou 30. Um comediante, isso é aborrecido, porque se forem elementos do público que morrem de riso, por exemplo, é prestígio, é forte prestígio para o humorista. Agora, o próprio humorista é mais chato. Não, eu não me lembro o nome dele, mas as pessoas se procurarem, sei lá, British Comedian. Há uma história engraçada de uma morte, se é possível isso, em direto, mas não está registada em vídeo, pelo menos não. Nunca se encontrou, que foi no Dick Cavett Show. Sujeito qualquer, um velhinho que tinha uma cartilha qualquer ligada à saúde, em que garantia, ele tinha 80 e tal anos, suponho na altura, e garantia que ia durar pelo menos até aos 100 ou 100 e pico. E a meio da entrevista estava morto. Dick Cavett conta isto, mas as imagens não nos estão disponíveis.
Mas isto durante um programa, é isso? Durante um programa, o Dick Cavett Show, nos Estados Unidos, ou início dos anos 70, por aí. Depois terão feito, se calhar, tipo fim de semana com o morto, não é? 2 assistentes, a fingir que iam só dar uma ajudinha ao homem. O homem estava literalmente morto na cadeira, entretanto, minutos depois de ter dito que ia durar até aos 100 anos. Foi uma previsão um bocado furada, não é? Uma espécie de um zandinga. Sim, desagradável, não é? Epá, é desagradável, quer dizer, uma pessoa convida, se calhar até abdica de convidar outras pessoas. Exatamente, tirou o lugar a alguém para morrer. Exatamente, para falecer, não? Epá, é muito, muito desagradável. A gente sem princípios. Não, sem escrúpulos acaba por sem princípios, mas teve fim. E é nessa nota, e é precisamente nessa nota que o nosso programa chega ao fim, mas não sem antes lembrarmos os nossos espectadores e ouvintes que podem apoiar a Lenga Lenga do Costume através do Patreon em patreon.com/Comitê Central. Vamos também lembrar-vos que estaremos todas as terças-feiras às 21 horas, em exclusivo, no canal de YouTube e de Facebook, Comitê Central. E já agora, que também podem seguir a Lenga Lenga do Costume em podcast, em todas aquelas plataformas de podcast, tipo Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, por aí fora. Em todos estes sítios, isto é possível subscrever, portanto subscrevam no YouTube, é possível gostar no Facebook, é possível pôr estrelas no podcast, coloquem o máximo, por favor, porque tudo isso ajuda lá, não sei com o quê. Alberto, chegámos, não sei se reparaste, chegámos à fronteira, ultrapassámos a fronteira dos 3.000 subscritores no YouTube. Portanto, o próximo objetivo é 300 milhões. 300 milhões. Para a semana fazemos um ponto de situação. A ver já temos mais subscritores do que a Inglaterra tem Cristianos Ronaldos portugueses. Aí está. Vês, portanto, já muito bom. E são todos Cristianos Ronaldos, os nossos subscritores. Todos. E há um Messi ou outro, não é? Assim, 1 ou 2, mas não mais do que isso. Só para desenjoar. Cristiano Ronaldo não enjoa. Não me correu bem. Não me correu bem esta parte do argumento. Mas bom, nós ficamos por aqui e portanto, resta-nos só lembrar que para a semana, às 21 horas, estaremos de novo, em exclusivo, no nosso canal do YouTube e de Facebook. Até lá. Adeus. Adeus. Ladies and gentlemen, Dick Cavett. Yes, I think I might be the only person in any book of records, like the Guinness Book of Records in any country, to have had a guest drop dead while doing the show. It wasn't nobody in show business, but who would the gods have die on a television show but a health expert? His name was Rodale Publications, and Rodale was very, very friendly and amusing. In fact, I made a mental note to have him back. He did his 30 minutes on the show, and among the highlights of that segment were giving me some asparagus boiled in urine. And I had not had that day, so I decided I was going to try it. But I don't think I did. I think I said maybe when you come back, which is even more ironic now. Pete Hamill now and I are speaking, and I heard, and I thought, who thinks that's funny on this group of, And I saw Mr. Rodale sort of straightened out and making that sound. I remember thinking, this doesn't seem quite like his sense of humor, but what else is it going to be? It's not going to be a guy dying. I remember thinking, damn, I wish this weren't my show. I don't know what to do, and I'm not a good captain. I went over and I took Mr. Rodale's wrist, and I don't know what the wrist is supposed to feel like, and said, are we boring you, Mr. Rodale? And I said, is there a doctor in the audience? 2 interns came up, opened his shirt, pants, pounding his chest, but he was DOA at Roosevelt Hospital. Memories of events like this are not only so frequently inaccurate, but out of order, like parts of a dream. People come up to me still and say, I'll never forget the look on your face when that guy died on your show. I say, oh, you were there? No. Well, it never aired. And these people could pass a polygraph that they saw it. How we poor mortals expect life to go on. It does, doesn't it?